todos os trabalhadores foram investigados, foram monitorados, né? Uma parte deles foi demitida, perseguida, uma parte inclusive tentou entrar com um processo de anistia, logo que saiu a lei da anistia, teve seu processo negado, né, com o código que as empresas costumavam usar e a Petrobras usava também, que era a ideia de que teriam sido demitidos por conveniência da empresa, quando na verdade por detrás da ideia de conveniência da empresa estava a perseguição ideológica, a perseguição política. Então a gente tem um mundo a ser investigado ainda. A importância de investigar isso é, em primeiro lugar, o resgate da história. É muito interessante que a gente veja no momento em que alguns setores, mesmo que minoritários, digam sobre a necessidade de uma volta de uma ditadura no país, né, resgatar a história do que foi a ditadura militar, a ditadura civil-militar brasileira, né, resgatar essa história é fundamental para que a geração que não vivenciou isso saiba que jamais a gente quer ditadura de novo, né, conheça de fato o que é a história da ditadura, desmistifique a ideia que alguns defendem de que era um período em que o país andava organizado, que não havia corrupção. Então não é verdade a ideia que se fala por aí de que no período da ditadura militar não havia corrupção. Na verdade ela está toda constituída aí, né? Parte dessas empreiteiras, parte dessas empresas enriquecem, né, sob a guarda da ditadura, apoiam a ditadura, constroem a ditadura juntos, têm interesses econômicos nisso. E um dos principais interesses é desmantelar a luta dos trabalhadores, desmantelar a organização sindical dos trabalhadores. A categoria petroleira foi, nesse contexto, bastante perseguida, né? A repressão, a intervenção nos sindicatos, a caça aos lutadores, é ver em desarmar a classe trabalhadora para poder se defender perante a exploração. Então, a ditadura, a repressão está a serviço disso. E é importante que as gerações novas, elas se apropriem dessa história para que possam se defender. Então, no caso do metrô, nós temos uma comissão da verdade e nós estamos fazendo esse trabalho nessa relação do metrô com o aparelho de repressão. E eu sou anistiado metalúrgico, né? Eu trabalhei vários anos em São Bernardo do Campo como metalúrgico. E lá também está sendo feito um trabalho nesse sentido, envolvendo a Volkswagen, né? A Volkswagen se conseguiu muita documentação mostrando que ela participa ativamente durante a ditadura com o DOPS, com o governo, na repressão dos trabalhadores, inclusive fornecendo informações e ela mesma fazendo investigação política sobre os trabalhadores metalúrgicos da Volks e de outras empresas na região e fornecia essas informações para o DOPS e para o governo. Então é muito importante resgatar essa história, porque parte desses repressores, torturadores, eles continuam soltos, porque infelizmente a lei de anistia brasileira, os militares anistiaram pela lei os seus agentes que torturaram, sabe? E nós estamos exigindo que mude essa lei, porque não pode ser que a própria ditadura anistie a si mesma, né? E a gente está exigindo que esses torturadores paguem pelo que foi feito. Qual é a grande tarefa hoje aqui na Baixada? Dia 24 de agosto vai ter um ato unitário no Sindicato Metalúrgico de Santos, lá na Costa 55. No dia 26 de agosto, essas mesmas pessoas vão no ônibus de vários sindicatos aqui, que estavam aqui hoje, metalúrgicos, bancários, portuários, urbanitários, petroleiros, naturalmente. Dia 26 vão estar em Brasília para uma atividade dupla, ou seja, fazer uma atividade no Congresso Nacional com aqueles parlamentares que querem que mude a interpretação da lei da anistia. Então em Brasília, dia 26, nós vamos estar fazendo isso. E vamos também lá em Brasília estar junto com os anistiados e anistiandos, brigando para que esses 20 mil processos que estão pendurados na Comissão da Anistia sejam julgados serenamente. É problema do Levi se não tem dinheiro. Tem que ter dinheiro para aqueles que sofreram perseguição durante a ditadura. As empresas do polo, Dow, Rodia, Union Carbide, a estrutura portuária, a Companhia Docas, é isso? A Cosipa, a Petrobras, pelo menos essas grandes conglomerados de empresas, elas têm muito a explicar
da sua cooperação com a ditadura. Os petroleiros sabem muito bem os desastres que foi a ação política repressiva dentro da Petrobras. Pensando que isso vá para a sociedade e que haja uma reparação coletiva para a cidade, para a memória, para as crianças sejam educadas, para que tenham museus, ciência e memória, atividades educativas para que isso nunca mais aconteça. O nosso lema é esse, para que nunca mais aconteça.